Doutor André Marsiglia, tem alguma pergunta para os nossos convidados diretamente de Washington? Olha, eu tenho bom dia a todos. A minha pergunta é como é que se os brasileiros que estão aí, né? Como é que os brasileiros como vocês têm sentido os brasileiros em relação a essas eleições? E, sobretudo, se eles acreditam que as eleições, e aí talvez de uma forma geral, não apenas os brasileiros, mas podem influenciar, sobretudo, nos autoritarismos e nas censuras que nós temos vivenciado aqui no Brasil nos últimos tempos. Se é uma possível eleição do Trump, é sentida pelos norte-americanos, mas, enfim, especialmente pela comunidade brasileira, como uma espécie de alento, unguento, alívio, possibilidade de mudança também por aqui em alguma eventual parceria ou, enfim, influência, sobretudo em razão dessa aliança dele com o Musk. Eu ou você? Pode ir você, Paulo. Bom, meu caro, seguinte, aqui nós estamos em Washington, e Washington é uma cidade, assim, amplamente democrata, tá? Aqui é muito difícil você encontrar um apoiador de Donald Trump por aqui, mas os que tem ficam mocosados, ficam escondidos. Comunidade brasileira, em geral, tá? Em geral, boa parte dela é apoiadora do Donald Trump, mas tem uma parcela aí que acho que a gente pode colocar mais ou menos uns 30%, 35%, que são brasileiros assim, mais democratas, tá? Existe também essa divisão aqui entre esquerda e direita normalmente, mas, de maneira geral, quando nós conversamos com brasileiros, os brasileiros têm uma expectativa de que, primeiro, é necessário eleger o Donald Trump para os Estados Unidos não virar o Brasil. Esse é o ponto 1, tá? Existe uma tensão muito grande aqui. E a campanha democrata está se resumindo bastante no seguinte: é uma coisa meio hedonista, você precisa eleger a Kamala Harris para a mulher poder abortar e ficar com um corpo bonito, isso inclusive nas propagandas de TV aqui da campanha da Kamala Harris, a gente está assistindo muita TV americana para pegar essas coisas. E o americano médio, ele também está preocupado com a questão de eleger o Donald Trump, justamente para trazer, bem que traz a campanha do Donald, né? Save America. Do lado democrata, é para conseguir avançar com os direitos, que são as pautas revolucionárias, né? E é isso que a gente vê muito aqui em Washington. Então, assim, o cara continuar fumando a maconha dele em público sem problema nenhum, ele conseguir continuar apoiando a questão do aborto, são os dois pontos principais, tá? E a luta contra as armas é outra coisa que é muito latente aqui. Por outro lado, os democratas eles têm um desafio, e o desafio da Kamala Harris é conseguir convencer o eleitorado dela de que ela é pró-Palestina e não pró-Israel, que o governo americano, institucionalmente, ele tem uma certa obrigação de dar apoio a Israel, pelo menos numa primeira camada, como o Biden está fazendo. Só que o clima das ruas aqui é de perseguição, tá, por parte dos democratas à questão de Israel. Assim, os cartazes pedindo para parar o Benjamin Netanyahu, custe o que custar, né? Exatamente nesses termos, muitas bandeiras da Palestina junto aos militantes e do Líbano também. Tá? Nós encontramos poucos cartazes colados mais pró-Israel. Ontem à noite, inclusive, encontramos um próximo ao memorial da Primeira Guerra Mundial. Mas o clima aqui está muito em cima disso. O Brasil, para os americanos, ou para a comunidade brasileira, não é a discussão primária. Por quê? Porque a discussão primária é não deixar os Estados Unidos virar um Brasil. Até por conta da perseguição judicial, tem o caso do Esquilo aí nessa semana, que ficou bem emblemático aqui, a discussão está em alta. Né? Obrigado, André, pela pergunta. Além da eleição do Trump, eu gostaria de, digamos assim, alertar o público brasileiro que está interessado nessa eleição, que não é só a eleição presidencial que pode alterar alguma coisa no contexto, inclusive, do Brasil. Nós temos deputados e senadores americanos que estão engajados, a gente sabe dos contatos, né, que foram feitos, e eu vou citar, inclusive, o nome deles aqui, Paulo, para a audiência, enfim, para o público, amanhã à noite, atenção também nessas eleições. Por exemplo, o senador Rick Scott, pelo estado da Flórida, está tentando a reeleição. Aparentemente, a reeleição dele está encaminhada, porque uma eventual eleição do senador da Flórida pode interessar para o público no Brasil. Bom, o Rick Scott é um dos que mais
está ali preocupados, vamos dizer, com a questão que acontece no Brasil, essa questão judicial que o Paulo citou. E mais, a informação aqui acho que de primeira mão, o Rick Scott é cotado para ser o líder do Senado. Caso os republicanos consigam a maioria no Senado, e eles estão bem encaminhados para isso, então, nesse sentido, essa articulação aí, da oposição no Brasil conseguiria um grande aliado e uma posição chave da futura administração, como líder do Senado. Olha, né, o poder que isso, assim, a força que isso ajudaria. Nós temos também a congressista, também ali pelo 9º distrito do estado da Flórida, Maria Salazar. Ela é muito atenta às questões da América... Foto, né? É a da foto, isso, bem lembrado, é a da foto. Eu andei olhando o distrito dela, ela também está encaminhada para a reeleição. E o líder, o presidente da comissão das questões do judiciário da Câmara dos Estados Unidos, o Jim Jordan, congressista pelo 4º distrito do estado do Ohio. Ele também está, inclusive ele mandou uma carta para o ministro Alexandre de Moraes, pedindo explicações do que estava acontecendo no Brasil, e muito provavelmente, se os republicanos manterem ali o comando da Câmara, ele continua nessa comissão. Já a reeleição dele, desses 3 que eu citei, parece ser a mais tranquila, está encaminhado. Inclusive, há quem diga que na próxima ele vai para o Senado. Então, eu só gostaria de trazer esse adendo para o público brasileiro ficar atento, não somente à eleição do Trump, que obviamente é a mais importante, mas desse entorno que pode dar aí uma força para a oposição brasileira. Só para finalizar, os democratas estão muito preocupados em garantir a maioria no Senado e na Câmara, tanto que nós vimos uma propaganda eleitoral. Isso. O próprio Obama falando, não só a questão da presidência é importante, mas eles manterem posição e vencer o Congresso, né, seja ele o Senado ou a Câmara, é determinante para proteger a democracia na América, segundo as palavras de Barack Obama na campanha eleitoral. Adriles Jorge, tem pergunta para a nossa dupla dinâmica de Washington? Eu tenho. Olha, as pesquisas estão dando margens muito estreitas, cada um fala uma coisa diferente, dependendo do grau de ideologia e situação política, você tem resultados completamente discrepantes. Agora eu vi do New York Times, falou que a Kamala superou o Trump em alguma medida. A minha pergunta é no sentido da segurança da eleição. Existe algum tipo de apreensão em relação a possível fraude aí no eleitorado americano e nas autoridades americanas, tanto democratas quanto republicanos? Vou deixar você começar. Tudo bem. Adriles, bom dia, obrigado pela pergunta. Olha só, a campanha do Trump focou muito nos últimos 15 dias para que os eleitores não se preocupem com questões, vamos colocar assim, extra-campo. É importante que os eleitores compareçam e votem. Amanhã, a tendência é a maior parte do eleitorado do Trump comparece no dia da eleição, não é no voto antecipado. Então, existe uma operação que foi feita por parte da campanha do Trump para que os eleitores não se preocupassem com isso. Nos últimos dias, a campanha do Trump teve vitórias judiciais importantes em estados que podem decidir a eleição. Obviamente, Adriles, que a possibilidade, ela sempre existe, mas é como o Paulo disse, é difícil repetir o mesmo método em 2 eleições seguintes aqui nos Estados Unidos. Vários estados mudaram algumas regulamentações que permitiram que alguns fatos acontecessem em 2020 que não vão acontecer agora em 2024. Vale lembrar também que por conta da pandemia em 2020, a porteira estava meio aberta, então não tinha, porque tem menos gente para contar votos, então precisa ser mais flexível, tem menos gente no correio para entregar os votos no dia, então precisa estender esse prazo e tudo mais. Esse ano não tem isso. Então, existe sim um certo otimismo pela campanha do Trump, que dessa vez vai ser mais difícil repetir o que aconteceu em 2020. E sobre as pesquisas, eu vou dar um conselho. Pesquisas publicadas do dia 28, 27 de outubro para cá, independente se favorece um candidato ou outro, ignorem essas pesquisas. É óbvio que você vai ter aí umas 150 pesquisas, talvez uma delas vai dar certo ou vai chegar mais perto do resultado, né? Mas eu dou um conselho, nesses últimos dias, não vale muito a pena focar assim na questão das pesquisas. Vamos prestar atenção aonde os candidatos estão indo. Por exemplo, o Trump
está focando na Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia. Por quê? Se ele vencer esses 3 estados, ele será o próximo presidente dos Estados Unidos, independente do que aconteça. Então, ele está nessa operação. A Kamala está focando muito na Pensilvânia e mandaram o Obama ontem para o Wisconsin. Isso sim manda uma mensagem mais forte que as pesquisas. Por quê? A essa altura do campeonato, ter que mandar o Obama no Wisconsin, um estado que, em teoria, a Kamala teria um certo favoritismo em relação ao Trump, é um sinal de preocupação lá no Wisconsin para a campanha do Partido Democrata. Então, Adriles, eu te dou um conselho. Não perca muito tempo vendo pesquisas de hoje para amanhã, porque agora é voto na urna mesmo. Pois é, e um outro ponto, né, Ivan, auxiliando aqui na pergunta do nosso querido Adriles, que eu mando um beijo para você, Adriles. Um beijo de Washington? Um beijo de Washington, né, meu querido Adriles Jorge. Tem o seguinte, isso que o Ivan trouxe, por exemplo, nós temos ali o cinturão da ferrugem, que foi determinante para o Donald Trump vencer em 2016, fica no chamado Blue Wall, paredão azul, é difícil um republicano ganhar. E esse Blue Wall principalmente é composto por Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Tá? A Kamala, para ajudar no caso de uma perda da Pensilvânia, ela precisaria ganhar a Carolina do Norte de qualquer jeito. A Kamala estará abandonando a Carolina do Norte, o Obama indo para Wisconsin e ela focando na Pensilvânia. Isso dá uma indicação que a vitória do Donald Trump na Carolina do Norte é muito provável e os próprios democratas reconhecem isso, inclusive na Geórgia também. E são 2 estados que estão acima da Flórida. Flórida, Geórgia e Carolina do Norte. Então, a gente também tem esse indicativo. Um último adendo sobre a questão de pesquisas. No Brasil, está tendo um assodamento, vamos colocar assim, e muita desinformação em relação à questão da Polymarket, tá? Que é um índice aí, uma espécie de bolsa de valores do mercado de apostas. E nós ontem fizemos um programa, inclusive daqui ontem à noite, né, Ivan? Dando todas as explicações dessa questão do Polymarket e o que significa, né? Tá rolando muitas pessoas, inclusive, que não entendem do sistema eleitoral americano ou tem certa confusão, tá pegando o Polymarket ali como um indicativo de vitória ou não de Donald Trump ou da Kamala. Então, eu recomendo também, para quem quiser entender isso, passa lá no PH Vox, né? Vocês vão conseguir ver esse programa, tem 30 minutos, a gente dá todas as explicações também nesse quesito. Gustavo, eu sei que tu tá louco para perguntar para eles. Pode mandar a tua pergunta aí. Primeiro, bom dia, querido PH, bom dia, Ivan. Olha, veio até um coraçãozinho agora para mim aí, ó. Coraçõezinhos. Coraçõezinhos diretos de Washington. Obrigado pela explanação de vocês aí, já deu um panorama bem interessante, mas eu queria saber, a gente está aí menos de 24 horas, claro que o processo de eleição nos Estados Unidos não é num único dia, né? Mas amanhã é a chamada super terça. Qual é a expectativa de vocês? Vocês falaram, né, sobre as questões das pesquisas, sobre a preocupação de cada candidato, onde é que eles vão estar, mas vocês, qual a expectativa de vocês, sobretudo que a gente tem visto o quanto essa eleição ela vai ser definidora de rumos não só para os Estados Unidos, mas para vários aspectos no mundo, inclusive aqui no Brasil, inclusive em Israel, que a gente tem visto agora o governo americano pressionando Israel para pegar mais leve lá em Gaza. Ou seja, é uma eleição que vai definir o mundo nos próximos anos. O que vocês estão achando? Qual é a expectativa de vocês? Olha, meu caro, eu vou começar falando da nossa. A nossa expectativa é de Carlo Ancelotti, né? Todo mundo está meio comemorando assim, a gente está calma, pedimos calma, né? A situação não está bem definida. O que a gente pode dizer do panorama geral, tá? O panorama geral. A mídia americana, ela está falando muito na questão da ansiedade. Ansiedade é uma palavra que está estampada em todos os lugares, nos jornais impressos, inclusive, nos comentários de TV, principalmente na mídia democrata. Inclusive, chegou ao ponto assim, de levarem, como eu posso dizer, especialistas médicos, psicólogos, para poder falar sobre isso, se o seu candidato não vencer, qual que deve ser a sua postura para você não ter um problema de saúde mental e coisas desse tipo. Isso muito do lado democrata. Do lado republicano, existe uma segurança, existe uma confiança pelo resultado. Por quê? Tá? Por que isso está acontecendo? Em nenhuma eleição do Donald Trump, seja em 16 ou 20, Donald Trump teve uma posição tão favorável em um período pré-eleição. Tá? Isso em números em diversos estados, mas, ao mesmo tempo,
também eles não estão entrando nesse clima de já ganhou. Até por não ter uma questão da segurança 100% de todo o processo, estão preparados para algumas surpresas que podem aparecer. Então, existe cautela, essa é a palavra do lado republicano. Do lado democrata, a palavra é ansiedade. Então, está muito dividido. Nós passamos nas ruas aqui, as pessoas estão o tempo inteiro falando sobre Kamala e Donald Trump. Em Washington, a discussão não é propostas, a discussão é Donald Trump é Hitler, né, e a Kamala vai salvar a democracia. É o que nós ouvimos muito, meu querido lobo branco, o caçador, né, dos pampas. Obrigado pela pergunta, Gustavo. O ator George Clooney gravou uma mensagem pedindo para que homens votem na Kamala Harris por conta do direito das defesas das suas esposas. Eu não verifiquei, mas parece que é a atriz Julia Roberts. Mas, atenção, aqui eu vou fazer um disclaimer, eu preciso ainda verificar essa informação. A atriz Julia Roberts teria orientado as mulheres, né, a votar em Kamala e esconder o voto do marido. Mas, repito, essa informação precisa ser verificada. Eu ainda... vamos pegar ela com uma pinça. Mas o George Clooney está confirmado. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, Gustavo. Segunda-feira, véspera de eleição, a campanha do Trump tem mais motivos para estar, digamos, mais otimista que a campanha da Kamala Harris. Já que ele trouxe o Ancelotti, grande treinador de futebol, vamos fazer uma analogia com o futebol. O Rust Belt é o gol, né? Aqueles 3 estados, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin é o gol. A campanha da Kamala está tentando estacionar o busão na frente ali, fazer uma defesa fechada, e a campanha do Trump está com a bola tentando entrar na área para fazer o gol. Existe, então, essa percepção de que a campanha do Trump está mais otimista. Pegando a sua pergunta com a do Adrilles, o que acontece? Esse ano de 2024, o Trump, em 2020, ele estava muito isolado dentro do Partido Republicano. Precisamos dizer isso. Agora, em 2024, ele tem um apoio bem maior. Foi feita uma operação, verdadeira operação, assim, militar, digamos. Eles conseguiram aproximadamente 100 mil voluntários para, digamos, acompanhar a apuração dos votos amanhã, coisa que não teve em 2020. Então, como o Paulo Henrique disse, é um otimismo calculado, vamos colocar assim. Contido, Contido. Dá aquele 1-1, empate, leva para a classificação, só que tem que tomar muito cuidado, não dá para comemorar. E um ponto importante, eu esqueci de complementar, a questão da apuração. Tem 3 estados-chave aí que pode ser que passe da noite a apuração. Arizona, que é importante, Geórgia e Pensilvânia. Talvez o Wisconsin, se o Wisconsin estiver muito apertado também. Eu colocar nessa lista o Nevada, que talvez entregue o resultado só na sexta. Que o Nevada, muito provavelmente a gente vai chegar lá no Nevada com a eleição decidida para um lado ou para o outro. Então, o Nevada acaba não sendo o estado que vai decidir a eleição. Mas tem uns fãs do Paulo passando aqui. Acho que é uma excursão de estudantes. E é legal, assim, a educação do americano. Eles viram que nós estamos filmando, e aí o pessoal está passando aqui na frente. Aí tinha um grupo de adolescentes que estava vindo atrás da gente, a monitora falou, você não está vendo que ele está filmando? Vem para cá. E assim, é muito bacana. Diz para eles quem que você quer que ganhe amanhã, você vai ver a educação dele. Fala que tu vai votar no Laranjão, que acaba a educação. Mas então teremos fortes emoções, mais uma vez, na apuração dos votos, com, de repente, reviravoltas. E tem voto pelo correio, a loucura, e calcula delegado e um estado tem delegado. Mas o pessoal que quiser acompanhar em mais detalhes, vocês estarão trazendo todas as novidades direto de Washington no canal PH Vox aqui no YouTube, é isso? Exatamente, Paula querida, nós estamos aqui com a cobertura itinerante, tá? Daqui a pouquinho, assim que acabar o Fio Diário, estaremos ao vivo lá no PH Vox, tá? Vamos fazer aí uma live diretamente lá do Memorial da Primeira Guerra Mundial, trazendo mais informações do campo, 5 horas da tarde do Brasil, outra live 9 horas da noite também. 3 lives diárias agora, hoje, amanhã e quarta-feira também. Lembrando que amanhã também, esse mesmo horário, estaremos aqui com os nossos amigos do Show da Manhã, trazendo as informações no dia da eleição e na quarta também. Se me permite, eu quero mandar aqui um abraço especial para o Edson, o nosso querido síndico aí do Show da Manhã também, que está dando todo o suporte para a gente. Síndico, ó, coraçãozinho para você.
para a Paula, para todo mundo da bancada aí.